Mas enfim, agora 18 horas 12 minutos, então eu vou conversar agora com o Rogério Menegazzi, que é membro do Comitê de Crise da Educação Física. Está me ouvindo, Rogério? Estou ouvindo muito bem, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. O Guilherme Macalossi também participa da entrevista. Cláudio, posso só dar uma informação antes do Rogério por favor, começar a sua participação aqui no nosso programa? Peço desculpas ao nosso convidado, mas eu acho que a informação é importante. Por favor. Acabou de ser divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que foi a entidade criada pelo Gabardo, que foi secretário de Saúde aqui no Rio Grande do Sul. O Brasil registra 1.145.000 casos, 1.145.906 casos de coronavírus, 52.649 óbitos. Nas últimas 24 horas foram registrados, presta atenção no número, foram registrados 39.436 casos, 1.378 óbitos. Bom, multiplica isso tudo por 9, né, de acordo com o próprio governo, né? Então, olha aqui, ó, esses irresponsáveis que estavam nessa lancha fazendo festa, vocês, enquanto vocês se divertem tomando champanhe no Guaíba, os empresários fecham suas portas e nós temos aí essa quantidade absurda de mortos. Essa festa é a festa da vergonha, é a festa da indiferença, é um ato lamentável e que tragédia de fiscalização da Marinha do Brasil, que não se atenta ao descumprimento das regras de isolamento social nas zonas que lhes são de alçada. A Marinha do Brasil tem que estar atenta, porque, se eu não me engano, o decreto permite passeios de lancha em família. Aquilo dali não era família coisíssima nenhuma. É verdade. Bom, e a gente tem no decreto aí também a questão das academias. Como é que tá vendo, como é que vocês estão vendo isso no Comitê da Crise de Educação Física, Rogério? Bom, Cláudio, está muito complicada a situação, né? A gente já vem enfrentando uma dificuldade do setor como um todo, não só das academias do serviço, há cerca de 4 anos, a crise do Brasil todo. E agora, esse ano que a gente começava a alavancar, começava a voltar a uma normalidade, a gente tem essa pandemia. E os decretos realmente não nos auxiliam, né? A gente fechou no dia 18 de março, reabrimos pelo decreto do prefeito no dia 11 de maio, na proporção de 1 aluno por hora, o que para estúdios pequenos de 100 metros quadrados é viável, mas a partir de 200, 300 ou mais metros quadrados, uma academia média, fica completamente inviável tu funcionar, atendendo 1 aluno por vez. E a gente vem a cada sexta-feira... O custo de atender um aluno, né, Rogério? Não, é absolutamente inviável, não tem como. E a gente não entende, e nós temos várias pessoas, quer dizer, a gente conhece jornalistas, conhece vereadores, o próprio Walter já foi aluno da academia, assim como diversas academias, diversos vereadores, a gente não entende quais são as restrições, porque já faz tempo, eu estou nesse negócio de academia desde 1984, são 36 anos que eu dou aula, há 28 que eu tenho meu próprio negócio. Antigamente, década de 80 ou antes, o estereótipo, né, da educação do professor ou das academias era um corpo muito forte. Já faz muito tempo que a gente trabalha com saúde e a gente preconiza isso. As academias estão voltadas para trabalhar a saúde do ser humano, a saúde das pessoas. E a gente não entende como é que os governantes que dizem estar preservando as vidas não apoiam as academias para que elas continuem trabalhando. A gente trabalha fortalecendo os ossos, fortalecendo o coração, fortalecendo a musculatura, diminuindo as questões de depressão, de angústia, de estresse. Todas as doenças cardiovasculares que até então sempre foram e continuam sendo as que mais matam no Brasil, no mundo inteiro, as doenças do coração, e a atividade física, o exercício físico auxilia muito, que são, né, obesidade, hipertensão, questão de tabagismo, todos os fatores de riscos que levam as pessoas a terem problemas do coração. A atividade física, o exercício físico orientado dentro de academias ou por profissionais de educação física auxiliam. Então, a gente poderia ser um aliado do prefeito, do governo, para que a gente promova a saúde. Ele simplesmente agora, nesse último decreto, novamente, voltamos a ter que atender 1 aluno por hora. O que vai fazer com que as academias não abram as portas. Não abram. Né? O custo de atender o aluno é maior do que de não atendê-lo. Né? Sem contar essa questão, o que nós temos hoje, o que as academias de fato receberam hoje foi o auxílio da questão do governo para a suspensão dos funcionários.
Todas as linhas de créditos anunciadas, por enquanto, não chegou. O governo anuncia, o contador diz que já tem linha de crédito, tu vai falar com o teu gerente, não chegou ainda linha de crédito nenhuma. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a suspensão do funcionário, com o governo auxiliando, ou redução da carga de horário. Só que agora estamos esperando se vai haver, né, novamente, o presidente vai sancionar isso para a gente conseguir postergar. Então, tu imagina, tu tem funcionários e aí, hora tu diz, vem trabalhar, e aí, uma semana, duas depois, tu diz, olha, agora tu não vai poder mais trabalhar porque a gente está fechando. E uma coisa que eu queria ressaltar também, Cláudio, que nesse decreto do dia 22 de junho do governo do Estado, a bandeira vermelha para o nosso setor de academias permite que se trabalhe um aluno a cada 16 metros quadrados, que é o que a gente vinha trabalhando até agora. Nessas últimas 3 semanas, desde o dia 25 de maio, foi autorizado pelo prefeito que a gente trabalhasse um aluno a cada 16 metros quadrados. Se pega a área total da academia, se divide por 16, tu tem um número de pessoas que podem estar fazendo exercício físico. E no decreto do governo agora, de ontem, ele, na bandeira vermelha, ele permite que se trabalhe um aluno a cada 16 metros quadrados. Só que o prefeito, no decreto, né, dessa madrugada, às 3 da manhã, faz a gente voltar a um aluno por hora. É o corujão da restrição. É. E é uma coisa engraçada, tu vê o seguinte, cada um está puxando, evidentemente, a brasa, digamos, para o seu negócio, mas os clubes de futebol, Internacional e Grêmio, não vamos querer comparar, né, as academias com essas instituições, mas os clubes podem, os seus profissionais, trabalharem dentro das academias, respeitando o distanciamento de 2 metros. As academias não podem. Nós fizemos todos os protocolos de segurança. O aluno, quando entra na academia, ele higieniza o sapato antes de entrar, ele recebe álcool gel, é verificada a temperatura, existem pontos de álcool gel por toda a academia, ele treina de máscara, distanciamento interno. Então, se fez todos os protocolos de segurança, higienização. Hoje o comentário foi que, por que as academias não podem funcionar? Porque a troca de equipamentos. O profissional, o professor de educação física, ele higieniza o equipamento. O aluno, quando entra, tem espalhado por todas as academias os borrifadores de álcool 70%, ou algumas academias te dão, quando tu chega na academia, uma cestinha com Perfex ou com um papel e um borrifador de álcool. Os alunos estão higienizando os seus equipamentos quando eles vão fazer atividade física e depois que eles terminam. Então, a gente realmente não entende esse discurso do governo. Eu gostaria que o setor público fizesse isso com os ônibus, da mesma forma como as academias fazem internamente. Não, eu tive ali, Rogério e Guilherme, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Master Fitness, onde eu treino lá. E o Rogério comentou uma coisa, eu sou do CrossFit, o pessoal, eu estava fazendo musculação. A gente nota. Porque eles iam voltar, olha aqui, ó, tu não viu como eu era antes de estar na academia. Não, mas o Rogério tá falando, eu tinha pressão alta, cara, tomava remédio. Depois dos exercícios... O Rogério falou sobre os problemas cardíacos, qual que é um dos graves fatores de risco para quem tem sedentarismo. Problema de sedentarismo. Não, e a imunidade também, pelo amor de Deus, é mental, saúde mental, física, exercício físico é saúde mental, e a imunidade do sujeito melhora. Eu tinha problema, realmente, todo mundo que me conhece sabe, fui diagnosticado ano passado com pressão alta, e fui remédio e exercício físico pelo médico. Aí consegui só manter o exercício físico e pude largar o remédio, graças ao exercício físico. Hoje em dia, qualquer profissional da área da saúde, qualquer médico, qualquer doença que tu tem, ele vai te recomendar o tratamento e vai te recomendar fazer atividade física. Já faz muito tempo que a academia não é o sinônimo de um corpinho sarado, a gente promove a saúde. Aí a gente não entende como é que um governo, um prefeito, não se auxiliam, não pedem a ajuda das academias justamente para promover a saúde.
Há muito tempo que se diz que o verdadeiro plano de saúde é tu frequentar uma academia, tu ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, tu ter uma mente, né? E o exercício físico, as academias estão aí provando há muito tempo. Então foi-se o tempo que era só a gente trabalhar o corpo e ficar malhado. Evidentemente que a questão estética, hoje, e já faz bastante tempo, que ela puxa as pessoas realmente para ir para dentro de uma academia. Mas independente da atividade que a pessoa faça, o resultado de saúde é muito grande, é um osso mais forte, é uma musculatura, é uma postura, é um sono mais profundo, quer dizer, os benefícios do exercício físico dentro da academia, orientados pelos profissionais de educação física, são muito grandes. E aí a gente não vê esse apoio, não tem linha de crédito. IPTU da cidade de Porto Alegre, as academias que parcelaram o IPTU, não houve nada. Nós vamos ficar janeiro e fevereiro sem pagar IPTU, porque não se paga, o parcelamento é de 10 meses. Por que ele não poderia ter cancelado 2 meses agora, para não se pagar o IPTU, e se paga em janeiro e fevereiro? Outra informação, Cláudio, da grande maioria das academias, 30% de retorno dos alunos. Só 30%. Nós estamos entrando para a 4ª semana. Na primeira semana foram 22%, na segunda 25%, na terceira 29% e agora a gente está com 30% de retorno dos alunos que se tinha no início, no mês de março, antes de se fechar. Então a gente está falando de um retorno de alunos muito pequeno, as pessoas estão com medo, os alunos estão com medo. Na minha academia, 58% dos nossos alunos têm mais de 50 anos de idade, eles têm receio de voltar, mesmo com todos os protocolos de segurança. Então a gente está querendo que só 30% que já estão frequentando possam frequentar, que o prefeito libere de novo como era um aluno a cada 16 metros, ou então que faça o seguinte, a cada 25 metros, a cada 32, que ele dobre essa área. A cada 32 metros quadrados a gente possa ter um aluno. Agora, deixar um aluno por hora é realmente... Pois é não, melhor dizer fecha. Não, e a gente já convidou, e olha aqui, Rogério, essa informação que você deu é muito importante. 30% dos alunos que as academias tinham recém voltaram, ou seja, estão funcionando com menos da metade da capacidade que tinham antes e provavelmente não vão voltar todo mundo tão cedo ainda. Não voltam. Então eu queria saber o seguinte, senhor prefeito, a RDC TV já lhe convidou aqui várias vezes para vir aqui na emissora explicar esses decretos que ninguém está, principalmente esse último, que ninguém está entendendo, senhor prefeito. Vem aqui explicar para a população, senhor prefeito. Mas por favor, a gente está lidando aqui, estamos lhe convidando para explicar. Foram seguidos, a quem vai ajudar, senhor prefeito? A quem vai ajudar? Não pode ser assim, não pode ser assim. Está quebrando com a cidade, está arrebentando com a cidade e vai continuar morrendo gente, sim. A gente está vendo que não está dando certo. Vem aqui explicar para a gente da onde que saiu esses critérios para esse decreto. Pelo amor de Deus, o Guilherme falou uma coisa assustadora, vai virar uma cidade de filme de holocausto, de zumbis, de empresários quebrados, de gente pedindo comida na sinaleira, se continuar dessa maneira. Mas Cláudio, a gente já via a cidade de Porto Alegre, tu andava pelas avenidas, eram só placas do comércio de aluga-se e de vende. Isso tu já via há muitos anos. Agora tu vê cada vez mais, porque as pessoas estão deixando, quer dizer, estão fechando, estão quebrando o seu negócio. É completamente inviável tu continuar com o negócio. E eu faço questão aqui de apontar que se tivesse... O primeiro distanciamento social que foi lá em março foi aceito por uma parte maior das pessoas porque veio com o discurso de vamos oferecer os serviços de saúde, vamos estruturar o sistema de saúde, vamos achatar a curva de contaminação. A curva de contaminação foi achatada, mas toda a parte do Estado não foi cumprida. Ou pelo menos uma boa parte da parte do Estado não foi cumprida. E agora quem está sendo penalizado? Aqueles que seguiram os regramentos. Então, foi o que eu disse aqui anteriormente. Eu gostaria de saber se o Estado tem o mesmo zelo para com a higienização daquilo que lhe compete, como a iniciativa privada tem. E me parece que não tem. Não. E não dá para culpar a academia por
por aumento do número de contágio, porque as zonas que estão tendo maior número de contágio são as zonas pobres e provavelmente as pessoas que moram nessas regiões não frequentam essas academias. Não, com o que certeza. elas frequentam? Elas frequentam transporte público, Elas frequentam paradas de ônibus, mas elas como o estão em Rogério ambientes falou, públicos. Como o Rogério falou... Então, o alvo, pelos setores da sociedade que estão sendo contaminados, o alvo está sendo outro, o alvo da restrição. Enquanto isso, nós temos esse pessoalzinho aí fazendo festa no Guaíba. Então tá tudo invertido. Tá tudo invertido. Não, e a questão da academia, eu voltei ali, vi que realmente o movimento ficou muito baixo. A academia que eu frequento também tem pessoas de mais de 50 anos, que me incluo, e voltamos com todos os cuidados. Mas olha, a volta vai ser obviamente pouca, até você ter uma vacina que resolva o problema. Então, aí, mas você ter pelo menos o público suficiente para manter o estabelecimento aberto no sentido de sobreviver. De sobreviver. Entendeu? Não, sobreviver. E tomando as medidas, de pagar as precauções. os impostos. Ora, o que é isso? Quem não cumprir que seja multado, meu Deus do céu. Não, e a questão, a gente já está falando agora, a RDC vai abordar os vários setores, como o Rogério estava falando ali, eu tinha a informação que, por exemplo, no caso ali tem a musculação, tem outros setores dentro da academia que iam voltar, que primeiro estavam só os donos ali operando, que depois os professores iam voltar por uma questão até trabalhista, de tudo mais, dos alunos voltarem de acordo com as condições. E aí você chega e quebra de novo. Você está lá negociando de novo. Outra coisa, teve gente que comentou comigo, Guilherme, mas você mudou de opinião em relação ao distanciamento social, porque eu defendi muito o distanciamento social e quarentena. Tudo eu bem. defendi Sim. e defendo. Sim. Só que tem que ser feito com coesão e com a cooperação do Estado e a participação do Estado na solução. E nós aqui no Brasil, nós não estamos vendo o Estado tomar as suas iniciativas para resolver o problema. Não, tá bambu. Então, enquanto todo mundo fecha, enquanto todo mundo se submete aos regramentos, todos os atores privados se submetem, o Estado não faz coisa nenhuma. Então não tem como você exigir dos outros não fazer a sua parte. Achar que você vai se contaminar numa academia com... Eu não posso tolerar que estabelecimentos que seguem as medidas de distanciamento e as medidas sanitárias sejam fechados, enquanto o Estado não faz nada para fazer a higienização dos ambientes públicos, permite transporte público lotado, os parques todos abertos. Aí não dá, é uma incoerência absoluta. Aí eu não tenho como ser a favor de uma coisa quando a outra parte, que é aquela que determina o fechamento, não faz a sua parte, não compra respirador, não faz testagem, nada. Eu falei aqui do estudo de Oxford, condenando Porto Alegre, dentre as capitais brasileiras, que flexibilizaram quarentena sem criar condições para isso. E daí é o Estado que é responsável, não é a iniciativa privada. A iniciativa privada seguiu as orientações. Mas teve gente que não cumpriu. Sempre vai ter quem descumpre. Mas é a minoria dos casos. E daí sim você penaliza quem não cumpre. Agora, quem cumpre não pode ser penalizado. Simples assim. É verdade. Qual é a expectativa, Rogério, agora do comitê? Bom, na verdade a gente está numa campanha muito grande, né, tentando fazer reuniões com os secretários, então a gente tem alguns acessos, né, através dos vereadores ou através até dos próprios secretários especiais, né, da prefeitura. Entramos também, porque também existe uma outra coisa, né, independente de gostarem ou não do nosso presidente, existe uma lei federal dizendo que a atividade física, que as academias são essenciais. Então a gente também vem lutando para que de fato as academias sejam consideradas essenciais e que a gente possa, independente da cor da bandeira, estar trabalhando com todas as medidas de segurança, com todos os protocolos, mas continuar trabalhando, continuar promovendo a saúde. Né? De novo, ficou essa discussão de que era ou a saúde ou era a economia, e essas coisas elas não são antagônicas, elas não estão em choque. Né? Então fica esse discurso do governo, do Estado, do prefeito, de que nós precisamos só promover o cuidado e esquecendo a saúde das pessoas na questão da economia. Então o que a gente está tentando agora é justamente isso, através, né, dos políticos, através dos deputados, ver até que ponto a gente consegue que a atividade física, as academias sejam de fato enquadradas como essenciais e que a gente possa trabalhar. Existem algumas academias do interior de São Paulo. São Paulo está fechado desde março. Curitiba também está fazendo isso, mudaram o enquadramento. Exatamente. Já teve, se eu não me engano,
Talvez eu me engane aqui, eu não sei se foi em Santa Catarina que já conseguiram que as academias fossem enquadradas como essenciais. No interior de São Paulo, que está fechado, algumas academias entraram com um mandato, entraram com uma liminar justamente por existir essa lei federal das academias serem essenciais e conseguiram uma liminar para trabalhar. Tu vê o seguinte, a gente sempre brigou, Cláudio, para que as pessoas fizessem atividade física. Os números que se tem das associações internacionais, existe uma associação chamada IRSA, que é uma Associação Internacional de Atividade Física. Os números no Brasil são de 4, 5% da população que faz atividade física orientada dentro de academias. 4 a 5%. Então, a gente sempre brigou contra o happy hour, contra o sofá, contra o sedentarismo. Agora a gente tem que, além de brigar com isso, a gente tem que brigar para poder trabalhar, para poder abrir o nosso negócio e poder promover a saúde como a gente sempre fez. Sim, sem contar os problemas com depressão também, que a gente está tendo aí direto, né? Exatamente. E esses números, a gente acaba recebendo informações, quer dizer, o número aumentou de suicídios, a gente não tem essas fontes verdadeiras. Eu, inclusive, entrei antes de entrar aqui no programa, existe um site que é de registro civil de óbitos, da transparência de registro civil de óbitos. Nós tivemos, se eu não me engano, 8.197 óbitos em Porto Alegre. Eu peguei só os números de Porto Alegre. 8.197 óbitos de tudo, de todos os motivos de óbito. De Covid nós tivemos 71. A gente pode elogiar o prefeito que realmente o número de óbitos na cidade de Porto Alegre é pequeno. Só que está na hora dele conseguir deixar o negócio funcionar, o comércio funcionar e a gente salvar as outras vidas que vai se perder em função de depressão, em função de isolamento, em função de desemprego, em função de falência. E cada negócio desses tem por trás várias pessoas. O meu negócio é um negócio pequeno, é uma academia pequena. Eu tenho 25 pessoas que dependem disso, que são profissionais, professores, funcionários, terceirizados. E cada estabelecimento tem um número de profissionais e normalmente eles já têm a sua família, quer dizer... Não, realmente é impressionante. Ou o sujeito vai morrer de coronavírus ou vai morrer de fome. Né? Quer dizer, realmente... Não, e o descritério, não é... Eu tive lá, Rogério, na academia, eu vi, eu estava fazendo, eu tenho amigos que frequentam outras academias, não é lá o problema, com certeza. Exatamente. Tu entra dentro do estabelecimento, tu recebe o kit, tu higieniza o aparelho, ou os profissionais da academia higienizam o aparelho. E tu não está perto dos teus colegas. Qual é a chance que tu vai ter de se contaminar? Exatamente. Agora, tu tá dentro do... Eu ia falar um palavrão, quase que me escapa, porque eu me irrito com isso. Tu tá dentro do ônibus, lotado, com gente de pé dentro do ônibus, gente fungando no teu cangote, sem máscara. Qual que é a chance de tu se contaminar ali? Poxa vida, mas não tem como ter paciência com esse tipo de incoerência. Guilherme e Cláudio, vou repetir, o aluno entra, e na maioria, se não a totalidade das academias, ele sanitiza os calçados, ele limpa os calçados antes de entrar, é verificada a temperatura, se dá álcool gel, se tem distanciamento, ele treina de máscara. Então, se está sempre se higienizando os equipamentos quando ele faz, antes dele fazer. Então, todas as medidas de segurança foram adotadas. Adquirimos produtos, cada um comprou um kit enorme de álcool gel, de álcool líquido, 70%. Os preços triplicaram. Antes da pandemia se pagava um preço, hoje se paga o triplo, mas se investiu nisso. Um termômetro digital triplicou o preço. Se paga, hoje teve gente pagando 700, 800 reais por um termômetro digital que custa 10 dólares. Então, tudo está inflacionado, mas mesmo assim se investiu, porque se aposta nisso e se quer trabalhar com saúde, e se quer promover e se quer funcionar. E aí vem um decreto desses sem nos dar as objeções. Porque se eles dissessem, olha, o problema é porque vocês não higienizam os equipamentos. A gente prova que higieniza os equipamentos. O problema é porque não usam máscara. Todos estão usando máscara. E eu duvido que alguma academia permita a entrada de pessoas sem máscara. Não permite. Não permite. É simples. É como a gente falou antes, é um lugar que é fácil de tu ter esse controle.
É um lugar que é simples. Outra coisa, as pessoas, os alunos que frequentam as academias moram próximo das academias. Exatamente. São pessoas do bairro. Elas não usam ônibus, elas podem até ir de carro, mas quer dizer, é do bairro. A grande maioria das academias, principalmente em Porto Alegre, são academias de bairro. E o número que eu te passei, Cláudio, só retornou 30%. Isso não é só em Porto Alegre, todas as academias que abriram aqui, de Cachoeirinha, de Canoas, o número é esse, 30%, no máximo 40% de retorno. Então, quer dizer, se está com um número muito pequeno de clientes, de alunos, se está com todos os protocolos de segurança e não se pode trabalhar. Então, que o prefeito... porque, de novo, a bandeira vermelha, o decreto do governo do estado de ontem, 22 de junho, permite, pela bandeira vermelha, um aluno a cada 16 metros quadrados. Se o prefeito quer flexibilizar menos, quer intensificar mais, então que aumente para 20, para 25, para 32, que dobre a área, a metragem por aluno. Agora, um aluno por vez é inviável. Para um estúdio pequeno, ok, que já trabalha dessa forma, com horário agendado. O estúdio pequeno já funcionava assim. Agora, qualquer academia de 200 metros quadrados, 300 ou mais, fica inviável. É verdade. Quero mandar um abraço para o Heleno, da Master Fitness, que está nos acompanhando ali. Olha ali, ó, o Heleno colocando na terra justamente que trabalha com a academia, que é dono da Master Fitness. Coerência não existe nas decisões desses nossos gestores públicos, que é o que o Guilherme Macalossi tem falando aqui, atiram para todos os lados. O Heleno está na mesma situação também, cumprindo todas as exigências, álcool gel, os professores com máscara, só ele e a esposa dando as aulas ali, Cláudio... meia dúzia de pessoas na academia, não pode usar o bebedor, não pode usar chuveiro, não pode... Exatamente. Nada. Eu seria a favor desse novo fechamento se o Estado tivesse feito a sua parte e ainda assim nós tivéssemos um crescimento vertiginoso no número de casos. Aí sim. Agora, como o Estado não fez, por que ele exige dos outros que cumpram essas atribuições draconianas que foram implementadas aí através desse decreto? E, Cláudio, outra informação, 80% a 90% dos proprietários de academia são professores, são profissionais de educação física. Sim. Entendeu? Quer dizer, a gente é por um idealismo, né? A gente fez o curso de educação física num determinado momento, resolveu montar um negócio, resolveu ser empreendedor. E é engraçado, o nosso prefeito Marquesan, quando era deputado federal, ele apoiava o empreendedorismo. Tem vídeos dele no YouTube apoiando o empreendedorismo, dando apoio. Só que agora, simplesmente esqueceu disso, a gente não tem um incentivo, não tem uma isenção, não tem nem fazer o nosso IPTU ser postergado e ser pago lá em janeiro e fevereiro, e restringe de tal maneira que fica inviável a gente poder trabalhar. Tá difícil e a cada momento em que tu abre e depois tu fecha, dá um desânimo. Na sexta-feira passada, 12 de junho, dia dos namorados, que começou essa conversa de que ele ia voltar a fechar a academia, todos os proprietários profissionais, a gente tem vários grupos no WhatsApp, foi um desânimo total, uma vontade de dizer assim, ó, deu, chega, encerra, fecha tudo. É verdade. E como o Rogério estava falando, a Tatiane Nogueira ali comentando agora, olha ali, ó, falando que do desemprego, que das pessoas que empregam também as academias, e como o Rogério está falando, quem está ali não vem de longe. Deixa eu repetir o comentário da Tatiana, falando justamente sobre essa questão das pessoas que frequentam, não pegam ônibus, não se deslocam de casa. Olha ali, ó, além das academias promoverem a saúde, que ela tinha comentado antes ali, ó, são também empresas que geram empregos. Tem empregos, o Rogério estava falando que tem uma academia pequena, são 25 pessoas dependendo, são 25 famílias. Se fecharem é mais um número de pessoas aí sem condições, doentes, literalmente. E aí como é que faz? Mais desempregados, mais desempregados. E como falou, não é ali, gente, que vai ter, como o Guilherme estava falando, não é ali que você vai ter o problema, senhor prefeito. Não, e Cláudio, outra coisa, quer dizer, de novo, quer dizer, cada um puxa a brasa para o seu assado, mas a gente está promovendo a saúde das pessoas. Exatamente, imunidade. Nós não estamos... É um serviço de promoção da saúde, não é estética, é saúde, é fazer as pessoas terem um coração mais forte, a questão da hipertensão, da diabetes, do sobrepeso. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. Então a gente está trabalhando com saúde, não é... Foi-se o tempo que a academia era um corpinho sarado,
não trabalhamos mais dessa maneira. O Guilherme, muito tempo foi saradão e agora largou de mão e tal, mas tem que voltar. Hoje, em virtude do trabalho aqui junto contigo, Cláudio, hoje eu não fui fazer meu exercício físico. Viu? A culpa é minha. Eu costumo fazer. Mas eu vou arranjar o Rogério, tu vai lá na academia do Rogério, que o Rogério dá um jeito. Não, o Guilherme, em qualquer academia, eu já asseguro que tem cortesia para fazer. Olha vou falar lá na Master também. A Master é na Botafogo Menino Deus, não é? Isso aí, eu conheço. Tá. Academia tradicional, academia de muitos anos. Olha aí, gente. Conheço. Por favor, gente, pelo amor de Deus, vamos ter critério. Como o Rogério estava falando, para repetir lá a questão dos espaços. Então, o comitê só está pedindo, então, que o prefeito, por favor, então, que volte a ser como estava acontecendo antes, com todo aquele regramento, com aquele espaçamento, aquilo ali já é o suficiente. Já é o suficiente que ele obedeça ou que ele aceite o decreto estadual que diz na bandeira vermelha 1 aluno a cada 16 metros quadrados, ou então que ele resolva até dobrar 32 metros quadrados. Por quê? Por que eu te digo isso, Cláudio? Porque como o retorno é o pequeno, vou te dar um exemplo, a minha academia... O problema, Rogério, é que pela legislação, o prefeito ele só pode estabelecer medidas ainda mais rigorosas. Sim. Não, mas é isso. Então, vai ser difícil convencê-lo, já é uma pessoa de pouco diálogo, né? Pois é. Mas eu desejo sucesso e sorte, mas vai ser necessário. Mas que ele mantenha, não seja mais restritivo, ou então que ele seja mais restritivo. Um aluno a cada 32 metros quadrados. Vou dar o exemplo da minha academia, ela tem 306 metros quadrados. Eu posso atender até 19 pessoas por hora. Eu não tenho 10 fazendo num horário. E quando tiver 10 é um horário de pico, porque nos outros horários tem 2, tem 3, tem 4. Então, se ele dobrar para 32 metros quadrados, ainda é completamente viável, é muito melhor do que... Porque um aluno por hora é completamente inviável. Não, um aluno por hora não tem um pessoal de gente... Falta até isso, né? Falta sentar com os setores da economia. Falar o que a gente pode fazer junto aqui para restringir o número de pessoas e ao mesmo tempo manter o funcionamento. O quanto vocês seguram? Pois é. O quanto vocês podem diminuir a margem de lucro para manter... Exatamente. Né? Não tem nada disso. Eu vou dar mais um exemplo. É muito trabalhoso ter planejamento. Eu vou dar mais um exemplo. Melhor é sair assinando decreto, porque a impressora, o papel aceita qualquer coisa e a impressora imprime qualquer coisa. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês, como quem faz o decreto falta justamente conversar com quem é do setor. O decreto diz assim, que a gente pode atender de forma individualizada. Então, um aluno para cada um profissional. Então, eu posso ter 5 alunos e 5 profissionais. Eu posso ter 10 pessoas, mas eu não posso dar uma aula coletiva, que seria um professor para 5 alunos. Eu teria 6 pessoas. Isso o decreto não permite. Ele permite 5 profissionais, ou 6, ou 7, mas ele permite um profissional para um aluno, e não permite as aulas coletivas, que seria um professor ministrar aula para 3, 4, 5, com distanciamento. As salas de ginástica todas foram demarcadas com espaçamento. Isso não é permitido. Então, falta do governo, da prefeitura, de quem está fazendo os decretos, sentar com o setor, sentar com as pessoas, e temos representantes. Temos o Sindicato dos Profissionais, temos o Sindicato Patronal, temos o Conselho Regional de Educação Física, temos o Sindicato dos Profissionais de Educação Física, nós temos a Federação Internacional de Educação Física, então nós temos várias entidades, a Associação Brasileira das Academias, que poderiam sentar. E agora criamos esse comitê de crise na educação física do Covid-19, que é composto por integrantes dessas entidades, para que a gente possa sentar. E a gente vem pedindo essas reuniões, mas não consegue mostrar a realidade do nosso setor e mostrar que a gente está promovendo a saúde e que não vai ser dentro das academias que as pessoas vão se contaminar. Muito antes, pelo contrário. Tem álcool gel, tem distanciamento, tem máscara, tem medição de verificação de temperatura, tem higienização dos equipamentos a todo momento. Os alunos recebem o kit com borrifador para limpar o seu equipamento. Não é dentro de academia que as pessoas vão se contaminar. Ao contrário, inclusive o pessoal quero comentar aqui, que o Rogério está falando, o pessoal está nas redes sociais ali, no Facebook, no Instagram, está concordando em peso. Está apoiando em peso aí
porque realmente é uma questão que foi esse o tempo, como o Rogério falou, a questão da academia pelo ponto de vista estético, né? A gente tem hoje em dia, como eu falei lá no início do programa, se você perdeu lá, está lá completo lá na página da RDC TV, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, a entrevista completa, justamente sobre a questão do que o Rogério estava falando agora, sobre a questão não se tem, uma grande parte de patologias hoje é associada à atividade física. Exatamente. É associada à atividade física. Tomar remédio tem efeito colateral, entendeu? Então não é, você tem que associar isso a uma atividade física. E não tem idade, como o Rogério falou ali. Ao contrário, nunca se viu tanta gente fazendo mais velha, fazendo atividade física para curar doenças que são causadas justamente pela velhice. Cláudio, até então, esse momento da pandemia, o número de pessoas de mais idade que, por indicação médica, começavam a frequentar aos 60, 70, 80 anos de idade pela primeira vez uma academia, existem diversas academias que desenvolvem um trabalho voltado para a saúde, com pessoas de mais idade, buscando bem-estar, diversas academias. Então, a gente está promovendo a saúde, a gente quer continuar promovendo a saúde. Não é só a questão estética, a gente não entende mais por que ainda se tem essa imagem que a academia é só um corpo sarado, muito músculo, muita azaração. Já se faz muitos anos que não se trabalha nessa perspectiva. Antigamente era só o fitness, e já faz muitos anos que se fala no wellness, que é o bem-estar, que é isso que a gente promove. É verdade, anos 80 ali, quando começaram, aí tinha 2, 3, aí tinha... E uma coisa... Eu vou dizer, eu teve uma época em que eu pesava quase 100 quilos. Aí eu comecei a frequentar a academia, sendo puxado, inclusive, por 2 amigos meus, o Marcos Gervasoni e o Césio Verona Júnior, lá de Farroupilha. Um abraço para ambos. E depois eles deixaram de fazer academia, eu continuei fazendo. E eu troquei o prazer de comer um pacote de bolacha recheada pelo pacote de correr 1 hora na esteira. Aí, ó. Tá aí. Simples assim, simples assim. E o pessoal das redes sociais em peso, concordando. Cara, imagina quanta gente está em casa lá pensando, cadê? Só deixa eu dar minha corridinha na esteira, higienizadinho, direitinho, sabe, com distanciamento, cara. Pô, não, o Rogério tá falando, os caras não voltaram, cara, não adianta, nem que o prefeito quisesse que se fossem contaminados. Não ia sabe conseguir. O que acontece? O cara vai para a academia num ônibus lotado. Ele não vai se contaminar na academia, ele vai se contaminar no ônibus. Não, e nem vai, ele nem vai para a academia. Cláudio Guilherme, se hoje o prefeito dissesse assim, ó, tá liberado, pode voltar todo mundo, iriam ser os mesmos 30%, porque as pessoas estão com receio, estão com medo. Não vão voltar. É verdade. Rogério, só para encerrar, o que o comitê fez? Tentou fazer algum contato com a prefeitura? Como é que ficou? Nós continuamos tentando fazer contato com a prefeitura, com o secretário Bruno Miragem, com os deputados, com os vereadores. A gente já teve algumas reuniões, mas como o Walter falou, e o que a gente tem percebido, Cláudio e Guilherme, o poder dos vereadores, infelizmente, está muito pequeno com relação a mobilizar o prefeito, a mudar de ideia. Incrível então, isso. a gente está tentando agora, através dos deputados, que exista uma lei federal para que realmente as academias sejam enquadradas como essenciais e que a gente possa seguir trabalhando, assim como os hospitais estão trabalhando, as farmácias estão trabalhando, os supermercados estão trabalhando, que as academias possam também trabalhar com todas as medidas de protocolos e medidas superiores, de mais controle. Isso eu garanto e afirmo, qualquer um pode ir numa academia e vai em qualquer outro estabelecimento que esteja funcionando. As academias estão com mais cuidados, não tenho dúvida nenhuma disso, e qualquer pessoa pode verificar isso, e que a gente possa promover a saúde, porque a gente está querendo ajudar o governador, está querendo ajudar o prefeito, para que as pessoas não adoeçam. Então o discurso, estamos preservando a saúde, então de fato preserve a saúde das pessoas, deixando elas frequentarem a academia, se exercitar e ter de fato uma saúde. Não é ficando em casa, não é não pegando sol, não se exercitando, ficando deprimida, ficando isolada, que as pessoas vão ter saúde. Essa conta vai estourar ali na frente, a conta da saúde das pessoas, sem contar a conta dos negócios, das empresas falidas, dos desempregos, sem contar essa conta. Vamos contar só a conta das pessoas que deixaram de exercitar, pegar sol, fortalecer os ossos, fortalecer o coração, fortalecer a musculatura, dormir melhor, não ter depressão, não ter insônia. É verdade. Como é que o pessoal que está em casa tem algum site, algum endereço eletrônico, o pessoal que está em casa quer se mobilizar, se engajar nisso?
Entre nós, proprietários e profissionais, a gente tem vários grupos de WhatsApp, mas quem tiver qualquer interesse, o canal que eu dou é o Conselho Regional de Educação Física, que é o CREF2RS, o nosso Conselho Regional número 2 da 2ª região, CREF2RS ou CREF-RS, ali pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, porque esse comitê de crise, ele veio através do Conselho Regional de Educação Física. É composto pelo Sindicato dos Profissionais, é composto por membros que fazem parte do SECRASO, que é o Sindicato Patronal, a Federação Internacional de Educação Física, a Associação dos Profissionais de Educação Física e a Associação das Academias, a CAD Brasil. Então, maravilha. Entrando em contato com o CREF, sugestões, e quem estiver nos assistindo, que tem algum contato, né, para que a gente possa, nós temos que fazer uma pressão, né, com os vereadores, com os governadores, com os deputados, com pessoas do meio político, para que a gente consiga realmente fazer com que o prefeito ou aceite a recomendação do decreto, que na bandeira vermelha as academias possam trabalhar um aluno a cada 16 metros quadrados, ou então que ele dobre para 32, já nos ajuda, já facilita, mas que deixe a gente poder trabalhar. E essa incerteza, Cláudio, então hoje vai ser um aluno por hora, aí semana que vem já abre e já pode voltar. Como é que a gente trabalha com os alunos? Que segurança tu vai passar para os teus alunos que hoje pode e amanhã não pode? Como é que tu tem essa relação? E com teus profissionais? Como é que essa relação de trabalho? Né? Eu te pago, eu não te pago, o governo ajuda, mas agora não ajuda porque já acabou a suspensão temporária, então a gente não pode mais utilizar a suspensão temporária. Eu estou fechado, não adianta eu reduzir 70% da carga porque ele não vai conseguir trabalhar. Então tá muito complicado e não é só o nosso setor, né? Evidentemente que eu estou aqui falando do setor das academias, mas todo o setor de todos os serviços, o comércio, tá muito complicado esses decretos. É verdade, é verdade. E tá difícil mesmo. Obrigado, Rogério Menegazi, valeu mesmo. Eu que agradeço. Tá, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado, Guilherme Macalossi. E eu espero aqui, prefeito, a TV...